Levítico 6, 12 e 13. Diz assim: mantenham-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha. Isso era a função do sacerdote na época, no Antigo Testamento. Arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão, na minha versão. Versículo 13: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, a função do sacerdote, não deve ser apagado. Senhor, nós te damos graças por essa noite, por esse reencontro, mas mais que o reencontro, é um culto ao Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem se manifestado no nosso meio, o Senhor tem falado aos nossos corações. Te louvamos porque dia após dia o Senhor tem lançado os frutos dentro da cesta, Pai, e as pessoas têm sido abençoadas pelo Senhor. Quando o Senhor nos desafia a colocar o Senhor no trono, quando o Senhor está no trono, o Senhor faz o que o Senhor quer. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem feito aquilo que o Senhor prometeu e falou que iria fazer nesses anos, nesses dias, e louvado seja o teu santo nome. Te agradeço por cada um que aqui está, e fale ao coração de cada um em nome de Jesus. Amém. Eu me lembrava sobre, quando falou de fogo, eu lembro de tocha. Quando fala de tocha, eu lembro de esporte. Eu me lembro que eu sou um ex-atleta, ainda sou um atleta de Cristo, faço parte do Ministério Atleta de Cristo, tanto em Campinas e no Brasil. Temos um atleta de Cristo aqui, alguns aqui, também temos um aqui que vai daqui a pouco com a sua esposa, vão orar por ele no final, está indo lá para a China e vai ficar lá, acho que no mínimo, são mínimo 3 anos no início, e eles vão continuar o trabalho através do esporte ali, né? Então assim, eu sou um homem apaixonado pelo esporte. Eu cavuquei a Bíblia e achei esporte na Bíblia. Aí eu entendi porque Paulo falava em linguagem esportiva. Paulo falava sobre combati o bom combate, completei a carreira, algumas traduções corrida, e guardei a fé. Uns trabalham, uns lutam, correm para conquistar a coroa corruptível, outros a incorruptível, e assim por diante. Todo esse contexto, eu falei, não é possível, porque existe contexto. Aí você vai estudar a história da igreja em Corinto. A igreja em Corinto, lá em Corinto acontecia o segundo maior jogos do mundo, eram jogos istmicos, onde as pessoas saíam de vários lugares, se reuniam naquele lugar para poder acompanhar aqueles jogos que existiam várias modalidades naquela época já. Então Paulo pregava, movido pelo Espírito Santo, a fim de alcançar aquelas pessoas daquela época que estariam entendendo aquilo que estava escrito naquela hora. E a igreja fechou por muito tempo. Antigamente você jogava futebol lá, o ovo do capeta, não pode, misericórdia, não podia, né? Então assim, são coisas que foram escondidas e Deus foi, eu vou fuçando, eu gosto, quando uma coisa te interessa, você fuça, você vai atrás. E eu pensava foi as Olimpíadas aqui, aconteceu as Olimpíadas no Brasil, e eu estava estudando um pouquinho sobre as Olimpíadas aqui no Brasil. A tocha percorreu por 329 cidades, gente, que loucura, em todos os estados. Cerca de 12 mil pessoas participaram até a chegada da tocha ao Maracanã. Imagina, você passa uma tocha, acende do outro, o cara passa a tocha, passa para o outro, passa a tocha, passa para o outro, passa a tocha, e todo mundo carregando fogo. E toma o fogo, carrega o fogo, e passa para o outro, carrega o fogo. Teve até uma senhora que cansou e caiu naquela hora, depois pegaram ela de volta, ela levantou e conseguiu novamente passar a tocha. Até chegar no dia 5 de agosto, aí acendeu a tocha olímpica, na pira olímpica lá, na cerimônia de abertura. Foi algo maravilhoso. Pira olímpica, é tão interessante. Você sabe o que significa piros? No grego, isso, piros, é fogo. Piros, a pira olímpica. Põe fogo lá, piros. O Nazatim tem um movimento que acontece todo ano, chama piros. O cara fica pirado por Jesus, tanto fogo que cai lá, para a glória de Deus. Então, a tocha vai sendo passada um pelo outro. Passa para um, passa para outro, passa para outro, passa para outro, e a tocha não se apaga. Ela sai do país aonde ela está, chega até a nação ao qual realizará os Jogos Olímpicos, e as pessoas começam aquela jornada de passar a tocha um para o outro.
vai passando uma tocha, acende. Então, pega a tocha aqui, mas eu tô sem fogo. Então, o fogo para você, continua para mim aqui. E vai passando, como se fosse bastão. Mas é a tocha até chegar o dia que o cara pega lá e acende a tocha. Acho que foi Vanderlei, né? Cordeiro que colocou a tocha. E aí, aquela tocha toda, e todo mundo celebra, porque há fogo naquele lugar. E começou os Jogos Olímpicos. E eu pensava no que significa fogo às vezes na Bíblia, né? No Antigo Testamento, por exemplo, fogo é sinônimo de avivamento, é sinônimo de poder de Deus, de purificação, de santidade. No Novo Testamento também é sinônimo de tudo isso, fogo. Então eu ficava pensando, quando Deus fala com Moisés, ele se manifesta numa sarça ardente, fogo. Quando Deus, ele guia o povo saindo do Egito, uma coluna de fogo. Gente, quando Deus responde a oração de Elias com os profetas de Baal e os 400 profetas que sentavam à mesa de Jezabel, fogo cai do céu. Aí vem no Novo Testamento, você será batizado com o Espírito Santo e com fogo de Deus. Sinônimo de pureza, sinônimo de santidade, sinônimo de purificação. Porque o fogo faz isso. Mas se resumir tudo isso, fogo significa, na palavra de Deus, a presença de Deus. Fogo, a presença de Deus. Então, se nós pudéssemos fazer uma analogia nesse momento, a presença de Deus na pessoa de Jesus aqui na terra se encontra com alguns homens, e ele fala o seguinte: eu vou passar a vocês alguma tocha, a minha presença em vocês causará impacto, incendiará o coração de vocês, farão que vocês vivenciem coisas que vocês jamais viveram, vocês ouvirão falar a respeito de um avivamento. Então toma a minha tocha, eu estou indo assunto aos céus, mas toma a minha tocha e continue passando a minha tocha para as pessoas. Você passa, Pedro, passa ali para João, Josué vai passando para as pessoas, encontra Barnabé, encontra Silas, encontra Paulo, vai passando todas essas tochas para as pessoas, para que elas possam saber que no final existe a presença de Deus no meio de vocês. Eu falei, nossa, que algo fantástico. Eu fico pensando, Deus, o Senhor tem realmente incendiado o nosso coração, tem incendiado o nosso coração com o poder dEle. Nós temos tido experiências maravilhosas. No acampamento foram experiências maravilhosas. Teve um momento que não tem um culto que eu não conseguia falar mais. Eu só chorava, me deram o microfone, passou o microfone para mim, eu devolvi para alguém, eu não conseguia, eu queria chorar. A presença de Deus me inundou naquele lugar. Eu queria mais de Deus, minha vontade era se derramar naquele lugar ali, ficar ali o tempo todo. E de alguns também, pessoas começavam o louvor, pessoas saíam do acampamento, saíam para fora chorando. O que aconteceu? Está chorando? Eu não sei porque eu estou chorando, é porque a presença de Deus estava ali. Então nós estamos inflamados, saímos do acampamento cheio de vitalidade, cheio de vontade. Talvez você não for no acampamento, tem experiência no seu quarto com Deus que foram inexplicáveis. Atendi uma moça aqui antes de estar aqui no culto, atendi ela umas 15 para 5 horas. É uma moça que voltou para Jesus faz pouco tempo, uma menina de Deus, e ela está tendo experiência no culto particular com ela. Falou, pastor, vem cá me explicar algumas coisas, porque eu não estou entendendo algumas coisas. Aí eu falei com ela o que era. Deus tem levado ela a ter uma vida com Deus. O fogo começa a inflamar o coração dela, a tocha começa a ficar acesa, e ela continua buscando a Deus, a ponto dela estar tentando sair para algum lugar. Deus fala para ela assim, volta para o quarto para orar. E ela volta para o quarto para orar, e ora o Senhor lá há muito tempo tal. E assim que está acontecendo. É isso que está acontecendo. No meio de tantas notícias ruins, existe algo acontecendo no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque eu creio que nós daqui sairemos com as tochas em nossas mãos, com as chamas acesas, iremos levá-las às pessoas. Nessa época aqui, só para pegar um pouco do contexto, eu falei que não ia ser expositiva, mas acaba pegando um pouquinho. Era o sacerdote o responsável para manter o fogo aceso. Então ele tinha que estar ali para manter o fogo aceso. A Bíblia diz que toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará os holocaustos sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão, e manterá o fogo aceso continuamente no altar e não deve se apagar. Antigo Testamento, Novo Testamento, quem é o sumo sacerdote? É o Senhor. Então o Senhor em nós
Quanto mais nós chegamos diante dele, ele vai jogando a lenha, ele vai mantendo o fogo aceso. Quando você chegamos diante do Senhor, ele vai dizendo: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. Quando me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. E quanto mais nós buscamos a Deus, ele põe mais ainda no nosso coração, ele incendeia mais o nosso coração. E quando estamos mais perto desse Deus que é fogo consumidor, ele começa a consumir toda a palha e vai nos levando para estar mais perto dele. Ele vai nos incendiando com ele. Antigamente precisava de um sacerdote, mas na nova aliança veio um sumo sacerdote habitar em nosso coração e manter o fogo aceso dentro de nós, aonde o fogo não se apagará, aonde o fogo continuará aceso. Mas pastor, eu tenho medo porque eu fui para o acampamento, eu tive experiências, eu tenho medo de voltar. Eu tenho novidades para você, eu tenho boas novas para você. Quanto mais perto do mestre você estiver, quanto mais perto da lareira você estiver, quanto mais perto do fogo você estiver, o seu coração vai estar inflamado, e o que você vai ter menos vontade de fazer é pecar. É pecar. Às vezes a pessoa pergunta: pastor, eu me desviei por causa disso, me desviei por causa daquilo. Você desviou, você se esfriou, e ninguém é culpado por você ter desviado ou você ter se esfriado. O culpado é você que não se aqueceu na lareira. Porque eu tive muitos motivos para me desviar na minha caminhada, mas eu estava na lareira direto. Era aqui: Senhor, eu estou aqui diante do teu fogo. É diante do Senhor a sarça ardente, a tua presença na minha vida. As pessoas chegam no retiro e chegam toda inflamada do acampamento, inflamados, sai com o coração ardendo. Os primeiros dias estão cheios de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Não tem vontade de pecar, só quer buscar Deus. A mãe fala: o que aconteceu com meu filho Jesus? As mães escrevem para a gente lá no Facebook, no inbox, escrevem para a gente particularmente: foi lindo para o meu filho, tal. Mas é necessário estar perto da lareira, perto do fogo, perto da presença de Deus, que vai arder dentro de você. Sabe por que nós nos afastamos? Porque deixamos de estar perto da lareira. E sempre tem umas brasas vivas do seu lado, meu filho. Se você olhar aí no meio desse povo aqui, tem um povo que é brasa viva. Você vai andar com ele, ele vai te dar mais vontade. Ele vai falar com você, dá vontade de você buscar Deus mais ainda. Meu Deus do céu, de onde vem essa autoridade? De onde vem esse fogo? De onde vem essa propriedade? De onde vem esse desejo ardente? Cara, eu quero caminhar com ele. O cara vai seguindo. Vem cá, eu vou passar a tocha para você. Segue. Paulo passou para Timóteo, lembra? Timóteo, segue aí. Então toma a tocha. As pessoas querem caminhar com você para viver essa tocha toda, essa chama toda que há dentro de você. Eu já disse uma vez aqui: talvez as pessoas não querem caminhar conosco porque não vê Jesus em nós. É a mesma coisa. É a mesma coisa assim, as pessoas falam assim: é a mesma coisa, isso é a mesma coisa sempre. Às vezes, aqui tá, no acampamento, quem ouviu o testemunho da Camila, no último dia? Gente, fala sério. Fala sério. Quando ela compartilhou comigo, eu vi o desejo dela, o amor dela por Jesus. Eu conheço a vida dela, ela ama Jesus. E aí nesses dias, ela compartilhou um testemunho dela no gabinete. Eu falei: meu Deus, vou me entregar para Jesus de novo, porque misericórdia, que coisa linda. Ela está por aqui, ela está por onde aqui? Ela está onde? Onde está? Aqui, a Camila está aqui. Eu falei: peraí, uma moça casou-se, contou esse testemunho, para ecoar, né? Então você que está na internet aí, segura o seu coração. Uma flecha, pega essa flecha de fogo aí, vai acender o seu coração onde você está, em nome de Jesus. E se acendeu, dá um like para nós aí. Então, aí uma moça casou-se, o marido abandona, trai, abandona, ela sai. Ela teve um filho nesse casamento. O filho com 9 anos morre. E depois de um tempo, ela sofre uma doença, a qual o médico diz: você não andará mais. Paralisou tudo, né? Aí, o lado esquerdo. E aí, Deus, ela vence isso. Deus, ela supera pela graça do Senhor, na presença de Deus. Aí o que acontece? Ela não falou no acampamento uma frase que ela me disse ali dentro. Ela disse: quando eu passei por isso, pastor, eu falei para Deus: agora é meu tudo para ti. Certo? É meu tudo para ti.
O fogo de Deus aqueceu tanto ela, a presença aqueceu tanto ela, que ela falou assim: é meu tudo. Ela não pega ministério que aparece, não. Ela está servindo onde que ela chamara para servir. Minha intercessora há muito tempo. Estou ali, eu ponho ali, ó, ora por mim. Na hora por mim, elas estão lá, estão orando. Ela, a Selminha, uma galera aqui, a Dalícia, que é fogo puro. Tal. Ela está direto no altar do Senhor. Tal. Simone, ali a galera Letícia, tal, Fernando. Tem uma galera aí que eu ponho para interceder, ora por mim ali, que às vezes nem força para orar você tem naquele momento. Fala: Deus, me ajuda. Fogo é sinônimo de poder de Deus, purificação, santidade, avivamento. O fogo de Deus veio, os discípulos saíram. Puf. Quando você estudar a história da nossa igreja, você vai ver que o fogo incendiou a gente lá. A gente começou a sair para vários lugares. Nossa igreja, nosso povo, os nazarenos, né? Fogo simboliza a presença de Deus em nossas vidas. Então não deixe o fogo se apagar. Pega umas brasas vivas do seu lado aí, meu filho, que você viu que a brasa viva é uma pessoa de oração, pessoa que vai ajudar você a crescer. Ande com pessoas que sempre vão ensinar algo para você, porque sempre terá pessoas andando com você para que você ensine algo. Esse é o ponto. Mas quando você fica fora do fogo, só se torna cinzas. Então é necessário que você vá, antes de você virar cinzas, à presença do sumo sacerdote, para que ele sempre mantenha o fogo aceso. Nunca faltará, nunca o sacerdote deixará o fogo se apagar. Gente, eu compartilho a minha vida. Isso não significa que eu tenho falhas, que eu não tive falhas. Eu tenho falhas. Quem me conhece de perto sabe meu temperamento, sabe às vezes minha personalidade, né? Porém, o meu fogo nunca apagou. Nunca apagou. Eu fui conquistado por ele. Eu caminhava. Tinha vezes que eu estava ali, às vezes ficava um pouco irritado. Minha esposa batia em mim e falou assim: eu já sei que você está precisando. Mas era uma quarta-feira, eu estava meio irritado. Ela falava comigo, eu meio irritado. Ela bateu na minha mão e falou assim: você está precisando, sabe do quê? De orar. Vai para a igreja orar, vai. Aí eu peguei, eu tinha o fusquinha na época, e vim para cá, e vim orar sozinho na madrugada aqui. Falei: ela tem razão, tem que ir lá para a brasa buscar. E assim eu buscava. Mulher sábia, né? Mulher virtuosa, quem acharás? Eu achei, né? Oh, Jesus, obrigado, amor. Amor. Depois dessa, amor, mais 15 anos, hein? Tranquilo, firme. Cadê ela? Deus é homem. Aí você me perdoa às vezes que eu fiquei fora, né? Lá na... Estou agora me reconciliando, reconciliação. Tal, né, amor? Tal, fiquei fora de data de aniversário, pré-temporada, aniversário de casamento. Mas o senhor é bom, né? O senhor é bom, te amo, amor. Você é uma benção. Flecha do Senhor, tem uma maçã de amor lá fora depois. Tranquilo. E tem mesmo, Então esse Deus não permitirá que esse fogo se apague. Mas para você que fala: mas como só andar com pessoas? Sim, você pode encontrar alguém para discipular a sua vida. Mas você pode se alimentar da palavra de Deus diariamente. Essa pessoa pode te orientar na palavra. Eu já disse aqui, eu tive 1 ano e meio sendo discipulado. Isso não me afastou do Senhor, não. Me trouxe várias dúvidas, sem dúvida. Eu notava, arriscava, mas não conseguia. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração. Tem uma frase, eu não lembro quem disse aqui: não fomos chamados apenas para ver a sarça ardente. Só ver. Você está aqui e está vendo todo mundo. Tudo aqui pulando, mas será que não acontece comigo esse negócio aí? Meu coração está do mesmo jeito, meio gelado. Está acontecendo, Jesus. Tal. Mas ser uma sarça ardente, onde o fogo de Deus jamais se apagará, e por onde Deus falará a outros, chamará os outros ao arrependimento e à missão em Deus. Não fomos chamados apenas para ver a sarça ardente, mas ser uma sarça ardente, aonde o fogo de Deus jamais se apagará, e por onde Deus falará a outros, chamará outros ao arrependimento, que será uma das ministrações minhas no futuro, experiência positiva, e missão em Deus. O seu fogo tem que atrair gente, sabe? A vida, o que acontece dentro de você atrai as pessoas. A sua mãe, você chegou na sua casa e falou: meu filho está louco, se tranca num quarto, está acontecendo com ele. Tem que ser dessa forma. Você está um fanático, menino. Eu falei: glória a Deus, é isso aí mesmo.
Você está radical, Deus é bom demais, sabe? E você vai se equilibrando no caminho, mas essa é a intensidade que você precisa ter em Deus, com equilíbrio, obviamente. Deus deu espírito de moderação, equilíbrio, né? Mas você vai buscando ao Senhor. Onde outros vem a sarça que é você queimando e chegam até você para ouvir Deus falar por seu intermédio. A sarça queima tanto que traz curiosidade. Porque se vocês ouviram no acampamento, quem esteve lá, quem não esteve, quem não esteve na pregação vai ouvir, quem esteve lá e não prestou atenção, estava dormindo, vai ouvir, e quem não esteve lá de presença ouvirá novamente. Era normal aqui no deserto, o mato pegar fogo. Se for no deserto vai acontecer isso. Só estudar, ou se você já esteve lá, você verá, você já viu. Mas o que é que tinha naquela sarça de tão especial que atraiu o olhar dele? Que levou Moisés a se aproximar dele? A sarça falava. O fogo falava. Então fogo na minha vida, a presença de Deus na minha vida precisa falar, atrair as pessoas e eu falar aquilo que eu vivo. Isso incendiará outros. Aquilo que você vive no seu trabalho, na sua universidade, na sua casa, onde quer que você está inserido, qual a esfera da sociedade que você está inserido, precisa atrair outros. E quando você falar, você agir, você tocar, você ter um gesto de gratidão simples, o Senhor fale por seu intermédio. Mas se não estiver perto da lareira, daquele que é fogo consumidor, daquele que incendeia o nosso coração, você vai continuar só vivendo uma vida de medíocre, mediana, uma vida fria, distante de Deus. E sempre fará o que aconteceu com Adão e Eva: pecaram, se afastaram de Deus, se esconderam e jogaram a culpa no outro. O distanciamento de Deus faz com que você se esconda e você joga a culpa em outro, e nunca veja que o problema está em você. O problema está em você. Por isso que a Bíblia nos ensina: examine-se o homem a si mesmo. Meu tempo já está indo tudo embora, mas que nós não sejamos como essa frase desse autor que eu não conheço. Não vejamos apenas sarça. Há uma moça de uma igreja, ela vem nos atletas, uma menina de Deus, e eu tenho atendido ela às vezes, e eu procuro ser muito ético nas coisas que eu faço. Essa moça é de uma igreja, e essa igreja ela crê que cessaram-se os dons. Cessacionismo. Cessou-se os dons. Deus não fala mais. Eu respeito, obviamente, respeito, amo meus irmãos, estaremos no céu juntos, em nome de Jesus, né? Sempre pergunto para as pessoas: analisa um pouquinho. Eu corro até o risco de ser mandado embora quando eu vou falar isso aqui, mas fica tranquilo que vai ficar gravado, não vai cortar não. O calvinismo e o arminianismo trouxeram mais divisão ou mais união? Você pode responder para você. Então por isso que eu fico como cristão, um servo de Deus, com a palavra, crendo na minha linha, mas não dizendo para a pessoa que ela não irá para o céu porque ela não crê na minha linha. Só isso. Então somos irmãos em Cristo. A igreja de Deus é I maiúsculo, ao redor do mundo, universal, mundial, não é universal, mundial, não de placa. Não, também não ofendo não, também não ofendo. Não de placa, mas é universal e mundial, de geral, mundo todo. Ásia, África, Oceania, qual que é o outro aí? América Latina, dentre outros aí, que se eu esqueci algum. É universal. E essa moça disse para mim: pastor, eu estou buscando e Deus está falando comigo algumas coisas. E eu estou presenciando algumas coisas que está difícil no meu coração. Eu estou algum fogo no meu coração que eu não estou entendendo. Ela veio falar comigo. Eu atendo ela nos atletas, sou muito ético. Eu falei: você não vai sair da sua igreja por causa disso. Honre a sua igreja. Você viveu lá quanto tempo? Quando você está lá? Estou 10 anos. Fica lá, meu filho. Sua igreja cuidou de você. Você nasceu lá, ela cuidou de você. Ela te amou, ela te abraçou. Não tem problema nenhum. Fica lá. Exceto se Deus te direcionar para algum lugar, você vá. Senão, não saia devido a isso. E ela voltou para o pastor dela e disse assim: pastor, eu estou tendo essas experiências. Ele falou assim: isso é obra satânica.
Aí ela voltou para mim: pastor, não é obra satânica, Deus está falando comigo, está na Bíblia. Eu falei: vem cá, vamos ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia com ela. Ela falou assim: está na palavra. Mas não condena ele não, ele foi ensinado dessa forma. Talvez aquilo que ele sabe na mente dele, o conhecimento dele, precisa sair do papel para que ele viva a experiência. Mas não condene, viva isso. Então Antônio Carlos Costa diz isso quando ele fala que ele é outra pessoa quando ele pôs o pé na rua e Deus mudou o coração dele, inflamou o coração dele. Então assim, Deus tem tocado pessoas e o coração dela começou a inflamar por Deus. E ela busca a Deus, Deus tem dado dons a ela, tem usado a vida dela de uma forma tremenda. Ela é firme nos posicionamentos, ela é bíblica nos posicionamentos. Aquilo que ela aprendeu naquela igreja é muito verdadeiro. Agora ela está vivendo aquilo que ela aprendeu só no conhecimento, ela está vivenciando aquilo. Porque a unção sem conhecimento não vale nada, e conhecimento sem unção também não vale nada. As duas coisas caminham juntos. Então que o Senhor incendeie o seu coração. E se você está com a tocha acesa, comece a passar essa tocha para alguém. Vem cá comigo, quero compartilhar da tocha, para quando chegarmos diante do Senhor, aquele fogaréu todo, todos nós sejamos incendiados por Ele. Coloque-se de pé. Não precisamos mais de um sumo sacerdote. Não precisa do pastor para que vocês recebam isso. De um sacerdote, para que venha acrescentar lenha, arrumar os holocaustos, queimar sobre ele a gordura das ofertas, para manter o fogo aceso. Existe o sumo sacerdote, Jesus Cristo, no nosso coração, para manter esse fogo aceso, para colocar lenha dentro de nós. E é esse fogo que Deus quer acender no seu coração. Um fogo que arderá pela sua palavra, um fogo que arderá pelas pessoas, por amar as pessoas, um fogo que te fará sarça ardente. As pessoas chegarão até você e elas quererão ver o que está na sua vida, e você poderá falar a sarça que é você falará ao mundo que precisa ouvir a respeito de um Deus que transforma pessoas. Lembre-se, perto da lareira, perto da fogueira, perto do Deus que é fogo consumidor, você nem sequer pensa em pecar. Você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E se porventura você for tentado em alguma área, vai de volta para a lareira. Você ajoelha lá e fala: Deus, me ajuda. Que o teu fogo, o teu Espírito Santo me ajude, o teu fogo purifique o meu coração completamente, para que eu tenha experiências com o Senhor. Feche seus olhos. Nós iremos orar nessa hora. Nós fizemos tanto convites, né? Não apelo, né? Eu venho de futebol, apelo é uma palavra muito difícil no futebol, que você apela com o cara, mas um convite a você. O Senhor falou contigo. Talvez você vira acampamento cheio de fogo, aí está com medo que você vai voltar para trás. Vem aqui ao altar. O fogo não faltará. O fogo se manterá aceso, continuamente aceso no altar. Não deve se apagar. Vem aqui como um ato, um símbolo, e você chegar ao altar do Senhor e dizer: vem cá, Senhor, é no seu altar, é nessa posição que eu quero que o fogo não se apague da minha vida. Ou na semana você já, quarta, quinta, sexta, já deu uma vacilada, o Senhor foi cá, vem aqui. Ou você quer que o fogo seja mais aceso, ou você está com a tocha na mão e não passou para ninguém a sua tocha ainda. Está se acendendo, está aceso, recebeu, está totalmente queimado, está totalmente incendiado, inflamado, pegando fogo. Só que você não deixou ser a sarça ardente, falar com os outros, passar a tocha para as pessoas, para que ela dê continuidade. Vem ao altar. Nós iremos orar. Nós iremos orar. Deus fala com pessoas a respeito de ministérios também, ou a respeito da sua área profissional. Você não quer passar a sua tocha lá dentro. Você ficou secreto ali dentro. O Senhor está te chamando para influenciar.
é necessário você passar a tocha. Você deixou de orar até pelos seus pais, porque você só quer queimar, 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 queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar, 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 queimar. Está virando cinza na sua casa, e até pelos seus pais você deixou de batalhar e buscar. Venha, deixou de batalhar pelos seus amigos. Que essa sarça, que você seja essa sarça, que venha atrair pessoas, em gestos simples, pessoas ouçam Deus falar por meio de você. Antes de eu orar, nós iremos cantar um louvor ao Senhor, e depois nós oraremos. Em teu amor, não há melhor lugar, não há melhor lugar, não há melhor lugar do que estar em teu amor. Não há melhor lugar, não há melhor lugar, não há melhor lugar do que estar em teu amor. Não há melhor lugar, não há melhor lugar, não há melhor lugar do que estar em teu amor. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo em meu coração que eu não possa conter, que eu não tenha controle. Eu quero mais de ti, Deus, eu quero mais de ti. Eu
Eu quero ser a sarça que arde. Senhor Deus, não é necessário mais um sacerdote para fazer isso por nós. O Senhor é o sumo sacerdote. O Senhor, ó Pai, pela pessoa do Espírito Santo, habita em nós e se encarrega de manter esse fogo aceso desde que nós chegamos diante do Senhor. Aqui estão seus filhos. Alguns já tiveram experiências em alguns retiros, acampamentos, conferências. Depois de alguns dias voltaram a ser as mesmas pessoas. Estão com medo, Senhor, disso. Mas Deus, que hoje eles entendam que todos aqueles que se decidiram com o Senhor habita no coração deles por meio do Espírito Santo. E quanto mais eles se chegarem diante do Senhor, o Senhor, ó Pai, revelará as coisas do seu coração a eles. O Senhor revelará a sua palavra a eles. Eles deixarão de contemplar e começarão a viver e serem contemplados, não para serem vistos, mas para que o Senhor fale por meio deles. Senhor, em teu nome, Jesus, existem pessoas aqui, Espírito Santo de Deus, que conhecem os segredos do coração do Pai. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Temos parte contigo. Senhor Deus, em teu nome, Jesus. Pessoas aqui, Senhor, ó Pai, que se esfriaram porque se afastaram do fogo que é o Senhor, se afastaram da tua presença. Pessoas, ó Pai, que não encontram forças para voltar, mas o Senhor falou com elas hoje dizendo: eu que incendei, eu sou o sumo sacerdote, sou eu que mantenho a chama acesa no seu coração, para que você compartilhe dela com outras pessoas, para que onde você passar, não somente 329 lugares como a tocha passou, mas que passem em todos os lugares que você for, em nações, nas ruas do seu bairro, na sala da tua casa, na sala de aula onde você estuda, no local do teu trabalho, você possa passar e as pessoas perceberem que existe algo que estão atraindo-as, existe algo em você que as atrai. Senhor, em teu nome, Jesus, todo conhecimento, todas as sofismas, todas as fábulas, toda mentira, todo ensinamento errado, toda confusão na mente de pessoas que procuraram saber de tudo e se confundiram porque não tinham alicerce, tudo isso dentro delas sejam queimados pelo teu fogo consumidor, Pai. Toda a palha seja queimada, tudo que não provém de ti seja queimado, e o Senhor, Pai, começa a reconstruir uma nova vida para essas pessoas. O ensinamento correto, baseado na sua palavra verdadeiramente, não por aquilo que disseram, ou por aquilo que falaram, ou por aquilo, mas fundamentados na Bíblia Sagrada, que é a revelação do Senhor para nós. Pessoas aqui, Senhor, que foram atrás de outro fogo, fogo estranho, e correram atrás de profecias, visões, correram atrás de tantas outras coisas, e se decepcionaram nessa vida, e retrocederam, esqueceram que o fogo verdadeiro que flui é dentro da sua palavra. Nós queremos que o Senhor ainda fala por visões, o Senhor ainda fala, Senhor, por meio de pessoas, o Senhor ainda fala por meio de sonhos, mas devemos entender que tudo tem que passar pelo crivo da sua palavra. Senhor, que o Senhor ajude pessoas a voltar à sua palavra, a voltar às Escrituras, e que as vidas delas sejam fundamentadas em Ti, o sacerdote que mantém o fogo aceso. Abençoe cada um desses que aqui estão ajoelhados, os permanecerem em seus lugares,
E que o Senhor, ó Pai, continue, Deus, inflamando nossos corações, inflamando nossas vidas. Que seja um fogo tão ardente, quase que incontrolável dentro de nós, e que nos ponha para fora, para que ao sair para as ruas, o que vivemos seja ecoado. Ao sairmos para as ruas, a nossa paixão por Ti seja vista. Ao sair pelas ruas, naquilo que fomos vocacionados a fazer, seja algo aonde as pessoas sejam atraídas. Senhor, ajude-nos, ó Pai, a sermos Suas testemunhas, aonde quer que o Senhor nos enviar, no nome de Jesus. E quando as pessoas chegarem até nós, não sintam somente o cheiro de fumaça, mas vejam as nossas vidas queimando por Ti, amando, Senhor, inflamados por Ti, no nome de Jesus. Eu Te louvo, Senhor, por esse tempo, por esse período, por essa igreja, por esses jovens, e por tudo que o Senhor tem realizado aqui, porque tudo é para Ti, pelo louvor do Teu nome. Amém, Jesus.